Isso aqui tem que ser exportado para o resto do Brasil. Você é um candidato que faz o enfrentamento ao petismo, faz um enfrentamento ao bolsonarismo, ao lulismo e ao bolsonarismo. Candidato que vai pelo meio. Como é que você pretende furar a bolha? Hoje tem duas bolhas muito fortes, dois núcleos muito fortes que polarizam a eleição. Como é que você pretende furar as bolhas e quebrar essa polarização? Olha, isso é um bom termo, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque boa parte da política brasileira tenta descobrir uma resposta para essa equação. E a real é, se eu ficar negando eles, eu não vou ser nada. Porque estabelecer sua identidade, eu vou tentar ser claro para o ouvinte, através da negação do outro, você está sempre pautado pelo outro. O que eu quero dizer? O Flávio Bolsonaro é candidato dizendo que ele é melhor do que o Lula, ou que ele não é tão ruim quanto o Lula, ele é um mal menor. E o petismo faz a mesma coisa com relação aos Bolsonaro. Eu não posso fazer isso apenas falando eu não sou nenhum nem outro. Eu tenho que me afirmar perante as qualidades das ideias e as qualidades da minha trajetória e das posições que eu adotei. Então, eu só vou conseguir derrubar esses outros dois sendo algo novo, propondo algo novo, sendo imaginativo, sendo criativo, sendo corajoso, e é isso que eu tô fazendo. Então, eu tô conseguindo estabelecer um nicho eleitoral em que, onde eu consigo falar, eu consigo ser líder. Eu vou dar um exemplo. Entre os jovens de 16 a 24 anos, as pesquisas Atlas todas pegaram isso, eu já estou disputando a primeira posição. O nosso partido, o Partido Missão, que foi montado há 5 meses e meio, ele já é, entre esses mesmos jovens de 16 a 24 anos, o partido favorito dos brasileiros. E isto sinaliza algo. O que sinaliza? Se há espaço para que as pessoas não ouçam sem preconceito, mesmo no Maranhão ou mesmo em Santa Catarina, haverá pessoas que vão gostar do nosso projeto. E eu faço isso não porque tô aqui só falando, eu não sou petista, o Lula é vagabundo, não, o Flávio Bolsonaro é um ladrão. Não, eu não vou nessa linha. Por mais que, se me perguntar, eu vou falar. O que eu vou fazer eu tenho uma série de ideias e essas ideias são sensacionais e isso pode tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo. Eu tô aqui para isso. Pergunta do nosso comentarista de eleição, professor Arthur Fabro. Fica à vontade, Arthur, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes, bom dia ao pré-candidato a presidente da República, Renan Santos. Renan, eu vou te fazer uma pergunta que imagino que você já deve ter respondido outras vezes, para também dar oportunidade para que você responda aqui para o público criciumense, né, do sul do estado de Santa Catarina. O senhor, então, está em Santa Catarina para um roteiro, né, e eu imagino que o senhor bem saiba que é um dos estados onde Bolsonaro obteve resultados eleitorais mais expressivos nas últimas eleições, e onde o conservadorismo ele tem raízes bastante sólidas, né? Dito isso, o senhor também representa uma direita que se pretende também diferente da direita bolsonarista. Eu gostaria que o senhor fosse bastante específico em apontar algumas diferenças concretas em relação à direita bolsonarista, né? Talvez, se for possível, mencionar algumas questões ideológicas ou de método, né, programáticas, entre aquele projeto que o senhor defende e o que a gente já sabe, né, que é o projeto bolsonarista. E como o senhor pretende convencer um eleitorado que, por exemplo, esse de Santa Catarina, em grande parte, ainda se identifica com Bolsonaro, de que essa diferença entre vocês é bastante relevante? Beleza? Obrigado, um abraço. O Arthur procura aprofundar um pouco mais a conversa. Delícia esse tipo de pergunta, né? Isso é o tipo de pergunta boa da gente desenhar quem nós somos e quem é o nosso adversário. Então eu vou começar com uma pequena provocação. Tirando os chavões, ninguém sabe exatamente como pensam os Bolsonaro. E aí eu vou pegar frases do próprio Flávio Bolsonaro. Ele disse recentemente, num evento no Rio Grande do Sul, que ele não vai falar muito das propostas dele, porque se ele falar muito, as pessoas vão atacar ele. Ou seja, eu não sei exatamente como ele pensa. O Flávio Bolsonaro, qual é a proposta dele para a área de educação? Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre a área de educação? Eu não sei. Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre como resolver a questão do SUS e a questão do acesso ao SUS? Também não sei. Qual é a questão bolsonarista conservadora dele sobre a área de infraestrutura? Eu não tenho a menor ideia. Qual é a política econômica que ele vai adotar? Não tenho ideia. Ele disse que vai fazer uma tesourada num evento no BTG. O que é uma tesourada? Saiu ontem, né, na Folha de São Paulo, que o Flávio pretendia fazer os reajustes da aposentadoria e do BPC, sem ser através do reajuste via salário mínimo, via aumento do salário mínimo, mas sim através do IPCA. Eu defendo isso. Publicamente, eu falo isso, precisa fazer isso, muitas pessoas vão reclamar, mas se a gente quiser fazer o que o Milei fez na Argentina aqui, nós vamos precisar encarar esse tipo de problema. Ele correu pra via pública e falou, isso é fake. Então ele não vai fazer. Então ele fala que ele anda com o Milei, mas ele é sabor Milei. Meu problema com eles tirando os chavões do tipo, aqui é família, aqui é Deus, eu não sei o que eles pensam.
Eu não tenho a menor ideia, ninguém tem a menor ideia. O Carlos Bolsonaro quer ser senador aqui por Santa Catarina. O que o Carlos pensa sobre os problemas de Santa Catarina, sobre o Pacto Federativo? Qual a visão conservadora do Carlos Bolsonaro sobre isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque são apenas chavões. Então eu já começo falando minha primeira grande diferença. Nós somos substantivo, não adjetivo. Falar que eu sou conservador, para eles é um adjetivo. Pra gente, ser de direita é um substantivo e às vezes direitar é um verbo, é uma ação política baseada em ideias. Então, eu montei um livro, eu tenho projetos para todas essas áreas que eu falei. Eu sei como ser um candidato à direita usando tecnologia no SUS e aproveitando o elemento centralizado do SUS para, com machine learning e inteligência artificial, a gente melhorar o atendimento para as pessoas. Eu sei como resolver o Pacto Federativo para fazer com que o povo que trabalha e produz, como por exemplo o povo de Santa Catarina, não seja permanentemente roubado e esse dinheiro não vá para um prefeito vagabundo lá em Alagoas ou no Maranhão gastar com qualquer coisa e não melhorar a vida das pessoas lá. E aquelas pessoas terminam migrando para cá e gerando problemas, inclusive, políticos, nacionais. Eu sei como tratar disso, eu vou tratar disso, eu não vou ter vergonha de fazer esse tipo de tema. Esse tipo de coisa, que é uma diferença de mérito, de postura, de formas de encarar os problemas, já nos diferencia como água e óleo deles. Eu vou falar dos grandes temas nacionais, eles não vão. O problema é o seguinte, o bolsonarismo é como se fosse o peronismo lá na Argentina, ou o próprio lulismo no Brasil. É o la garantia soy yo. Não, confia no meu sobrenome aqui que a coisa vai. E aí eu não consigo, e esse é o problema, a gente responder a sua pergunta, eu não consigo saber o que eles pensam. Tirando os chavões, eles gostam da família, eles não gostam de bandido, tá, vamos virar a primeira página, o que tem? Qual é a abordagem deles que será diferente da minha na parte de segurança pública? Eu tenho um projeto, eu tenho livros publicados, que é o Livro Amarelo, que é o programa do meu partido, explicando ponto a ponto como eu vou enfrentar o crime organizado. Eles não têm, eles são em guerra cultural, né, eles dizem que são descendentes diretos do pensamento do Olavo de Carvalho, ok. Como é que o Flávio vota nessas matérias? O Flávio votou agora a favor da lei da misoginia, que é um projeto maluco que acaba com a confiança interpessoal entre homens e mulheres, vai atrapalhar a ascensão de mulheres na carreira delas dentro das empresas, porque simplesmente qualquer coisa vira misoginia, as empresas vão querer se proteger disso. Então, qual é a ideia deles sobre guerra cultural? Não sei. O problema é que a gente nunca sabe. É só, confia em mim que meu sobrenome é Bolsonaro. E sabe quem fez isso na última eleição, para responder a pergunta? O Lula. Ele não apresentou um plano de governo, ele não apresentou quem seria o ministro da Fazenda dele, só falou, confia em mim que eu vou te dar uma picanha. E aí, deu no que deu. O senhor falou que sabe como resolver o problema fazer o enfrentamento ao crime organizado. Como? De maneira muito clara. Nós temos no Brasil um país que ficou muito traumatizado pelo período do regime militar. Houve um trauma. Então, qualquer legislação que fosse muito rígida com o cometimento de crime já era tratado como um retorno aos porões do DOPS, porões da ditadura. E fora isso, houve também uma ascensão de um pensamento à esquerda que sempre achava que a violência estava por conta das desigualdades sociais. E a violência, portanto, tinha que ser encarada como uma forma quase de redenção poética da pessoa mais pobre, não sei o quê. Isso é tudo balela, tá? Estudos sérios, por exemplo, da FGV de 2007, demonstram que há uma correlação muito mais forte entre o menino que comete o crime dos seus 15 a seus 29 anos não ter a figura paterna perto dele, portanto, vir de uma família destruída, do que, por exemplo, o índice Gini, que é a desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social é menos importante no cometimento do crime, na formação da mente desse criminoso, do que a ausência da figura paterna. Outra pesquisa que foi feita, muito importante, demonstra que presidiários, foi o Gakia que trouxe essa pesquisa, Pérez Chiquida. Presidiários, eles têm medo, e essa pesquisa foi feita com presidiários, de penas muito altas como prisão perpétua ou até pena de morte, e isso faria eles serem dissuadidos de cometer crimes. Então, o que a gente já sabe que toda a literatura internacional nos mostra, penas mais altas, certeza de punição, e aí você abordar esse jovem dos 15 aos 29 anos, porque a maior parte dos crimes violentos são cometidos nessa época, inclusive com tratamento psicológico nas escolas, acompanhamento, e é por isso que as escolas militares são um sucesso, porque você tem a figura masculina próxima, você começa a diminuir o cometimento de crime. Só que aí tem um outro elemento. A gente ficou errando em políticas públicas de segurança no Brasil há décadas. E aí isso criou monstros. PCC é um monstro, Comando Vermelho é um monstro, e outras facções menores são monstros. No Rio ainda tem as milícias que são monstros. Aí a gente vai ter que dar um tratamento específico para eles. É como se o Brasil fosse um doente, né? A gente tá com câncer, e aí agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia específica em alguns pontos. O câncer é a violência como um todo, né? Você está com as células cancerígenas espalhadas. Só que os tumores, é o Comando Vermelho, PCC. Então, eu vou ter que ter uma legislação específica para isso. Essa legislação dá-se o nome de Direito Penal do Inimigo, que é uma teoria de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que inclusive vai escrever para nossa revista. Um professor, um vovozinho alemão, muito inteligente, trouxe essa perspectiva de que quem não aceita a legislação e a cultura de um país e está permanentemente em cometimento de crime, como, por exemplo, uma organização terrorista, ele não pode ter os mesmos direitos e prerrogativas que um cidadão comum. Se você bate o carro e vai lá dar uma briga na rua, você acaba dando um socão na outra pessoa.
Tudo bem, você vai ter que ser punido eventualmente, mas você tem os seus direitos, você tem sua presunção de inocência. Uma pessoa que coloca uma tatuagem em comando vermelho, ele não tem presunção de inocência. A gente tem que considerar que ele está permanentemente em cometimento de crime. Essa pessoa tem que ser considerada como alguém que terá que ser abordada para a polícia e já ser presa. Então, logo ela seja identificada. Essa pessoa não vai poder pagar fiança, essa pessoa não pode ter progressão de pena, as penas têm que ser mais duras com relação a ela. Ela não pode ter audiência de custódia que simplesmente possa liberar ela. Ou seja, ele é um ser anômalo. Ao fazer isso, e no primeiro dia de mandato nosso, decretar estado de defesa circunscrito apenas às regiões tomadas pelo tráfico, a gente pode destruir o crime organizado no Brasil. E aí, ou os bandidos se entregam de maneira pacífica, ou a gente prende ou mata eles de maneira clara. E aí esses caras vão pra cadeia, e aí a gente começa um novo capítulo no Brasil, que é recuperar as dezenas de milhões de pessoas que vivem nas favelas do Brasil. Que é ali onde o crime é cometido, é ali onde esses meninos que entram pro crime são gestados, e é ali que a gente tem que atacar no sentido positivo, desfavelizar, criar bairro, fazer investimentos poderosos de infraestrutura para a gente alterar essa dinâmica e recuperar para o Brasil esses milhões de cidadãos. Confirmando essa entrevista, está sendo